Entre mamadas, reuniões e grandes sonhos, nasce um espaço feito para você. Bem-vindos ao Café Cols e Colo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mari Paglioni. E eu sou a Gabi Guimarães. Esse episódio é mais um episódio patrocinado pela Andréa Gicol. Esmaltes saudáveis, a gente tem uma novidade, né, Mari? Isso, eles são uma linha de cosméticos e esmaltes, né? Que além deles serem veganos, não testarem animais, são hipoalergênicos também, São né? saudáveis. Super seguro para quem tem alergia. E agora eles têm uma linha especial para as grávidas. Isso, então se você tá grávida, não quer manter ali a beleza das suas unhas, Andréa Gicol. Ah, e uma coisa muito importante também, é uma secagem super rápida, né, Gabi? Ultra rápida, então aqueles forninhos lá de UV não precisa mais com a Andréa Gicol. Isso, para mulher moderna é a melhor coisa. Você faz sua unha, já sai, consegue trabalhar, fazer suas atividades, cuidar de filho. Hoje, Mari, pintei uma horinha antes de começarmos aqui o podcast. Aí, perfeito. Dá sem certo, erro. funciona, testado por nós. Acessem o site andreasgicol.com.br, lá vocês vão ver as variedades de cores e ainda aprender um pouquinho mais sobre a linha de esmaltes especiais. Legal, Mari. Mari, eu tenho uma pergunta. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa a toda mulher moderna. Foi muito pedido, né? Então fiquem ligadas, porque o episódio de hoje está imperdível. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta, Mari. Mari, você economiza nas suas finanças? Vergonhoso, Gabi, mas eu não economizo. Mari, o Giovanni tá ouvindo isso, Mari. Eu Pelo menos sei, ele tá chorando nesse momento. Você economiza, né, Gabi? Eu sim, nós vamos falar, ter a chance de falar sobre isso, mas eu só fico feliz se eu conseguir ali fazer uma boa reserva todos os meses. Reservas, né, futuras. Mas, Mari, esse tema é tão relevante para as mulheres que a gente não trouxe uma, não. A gente trouxe duas mulheres de peso para a gente falar de um tema que é muito relevante para a mulher moderna, que é a educação financeira. E para falar sobre esse tema que foi muito pedido aqui no podcast, eu vou ler aqui minha colinha. Nós temos hoje aqui com a gente a Paola Valim, que é formada em contabilidade e administração de empresas. Ela é head de assessoria de investimentos e mãe da Lívia, de 15 anos. E também temos a Marta Jardim, que é formada em direito, também é assessora de investimentos e mentora, e mãe da Beatriz e do Henrico. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas. E como sempre, a gente já começa querendo saber de vocês, porque além de tudo, além das profissionais espetaculares que vocês são mães. Então a gente quer saber um pouquinho de vocês. Fala pra gente. Conta aí um pouquinho de como que a educação financeira entrou na vida de vocês, como é que foi esse trajeto. Vou começar, então. Então, vai lá. Quem quiser, comece. Eu venho de uma família muito simples, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos e eu comecei num banco, né? Então, eu trabalhei num grande banco. E desde que eu entrei nesse banco, eu tinha uma meta, né? Eu sou a terceira filha né? Vocês são sou a mais quantos? nova. Nós somos em 3, eu sou a filha mais nova. E o meu pai tinha comprado o primeiro carro da família 3 anos antes. Eu tinha 12 anos quando meu pai comprou o primeiro carro. E eu, com 15 anos, falei, olha, o meu objetivo, eu vou trabalhar e eu vou comprar um carro. Quando eu tiver legal. 18 anos, eu quero ter um carro. E assim foi. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite numa escola pública. E quando eu fiz 18 anos, eu faço em novembro, né? Em dezembro, eu comprei o meu carro. Então, eu tinha uma reserva para comprar um carro usado. Foi um Golzinho, bem simplesinho. Você nunca esqueceu? Nunca esqueci. E aí, eu também acabei o ensino médio naquele momento. Então, eu tinha um carro, tirei a habilitação, mas eu queria estudar. Meu sonho era fazer direito. Então, eu comecei, vindo de uma escola pública, eu tinha que fazer um cursinho, porque eu queria entrar numa escola pública também, numa faculdade pública. Fiz 2 anos de cursinho, mas não consegui passar. Eu queria fazer direito, aí eu fui para uma faculdade particular. Então, dos 18 até concluir a faculdade, lá por volta dos 25, eu investi na minha educação. Então, o que eu ganhava, eu já tinha sido promovida, eu já era supervisora, eu passei a ser supervisora aos 19 anos. Eu pagava as despesas do carro, eu pagava a faculdade e só. E aí, com 24 anos, eu conheci o meu marido. Quer dizer, eu já conhecia, mas comecei a namorar. E eu vivi uma vida bem apertadinha. Imagina vocês, carro, faculdade, despesas de uma moça, né? A vida como ela é, né? Apertadinha Roupa, sempre. sapato. E eu fui promovida a gerente aos 22 anos. Jovem, né? Jovem. Então, você começa a ter outros acessos. Sim, outras necessidades, né? Na forma de se vestir, Exato. maquiagem, enfim. E aí, quando eu comecei a namorar com ele, eu tava assim, o meu cartão quase que no limite.
o cartão de crédito é um grande aliado do mundo financeiro, mas você tem que saber usar. Isso. E eu estava usando... Eu acho que ele bem usado para gerir o seu fluxo de caixa é fantástico. Mas ele pode ser amigo ou inimigo, né? Tudo depende. Exatamente. Deveria ser um fluxo de caixa ali, né? Fazer uma gestão. Eu costumo dizer que eu gosto muito do cartão para aquelas dívidas do dia a dia, que eu centralizo num único dia para pagar. Isso. Gosto muito. Mas aí eu falei para ele, nossa, pela primeira vez eu não vou ter condições de pagar o cartão inteiro. Ele falou assim, então eu vou te emprestar o dinheiro, você paga, porque os juros do cartão é muito alto e não vale a pena. Ele me emprestou. E você já trabalhava em banco nessa época? Os dois, ele também. Ele também. Ele também. Ele me emprestou, eu paguei e nunca mais corri esse risco. Eu falo pra ela que ela aprendeu pela vergonha. Que Ela bateu vergonha na porta, nunca namorado. mais vai acontecer. Mas aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer um planejamento para médio prazo com ele. Que a gente começou a namorar e bem sério, assim, dentro de menos de um ano compramos um terreno, e aí começou a se preparar para casar. Aí a gente achou que não ia dar para construir, compramos uma casa, usamos o financiamento imobiliário, que é muito bacana, tem uns juros bem menor do que os rotineiros, né, de crédito. Porque no fim o bem acaba sendo uma garantia ali para o banco, né? E hoje a gente ouve muita gente falando assim, olha, ao invés de comprar um imóvel, aplique o dinheiro no fundo imobiliário e pague o aluguel com os dividendos. Mas naquela época eu não tinha o dinheiro para comprar o imóvel inteiro. Eu tinha o dinheiro para dar a entrada, 30%. E os 70% eu usei o recurso do banco para financiar. Então, a programação começou muito cedo enquanto casal. Dali em diante, tudo foi muito programado. E quando que veio os filhos? Então, 3 anos depois casei. Depois de um ano, eu parei de evitar, eu queria engravidar. Para minha surpresa, no mês seguinte, eu estava grávida. 2 anos depois de casada, nasceu a Bia. A Beatriz hoje tem 22 anos. E a gente sempre programou tudo, né? Com relação ao estudo, a previdência privada que eu fiz para ela logo que ela nasceu. E aí Opa, Mari, vamos anotando aqui. Depois a gente vai fazer... Eu não fiz previdência privada para Antonella, já fiz para Matheus. também não tem não, mas eu sempre falo disso com o Gi, que eu tenho vontade de fazer. Muito interessante. A gente vai tirar as dúvidas aqui nesse episódio. Sim. Aí fiz para Beatriz... Continuei trabalhando, né, estudando. Nesse período, eu estou fazendo a minha 4ª especialização. Estou na minha 4ª MBA agora, inclusive. E aí, com 32 anos, eu fui promovida a gestora, a líder de 20 pessoas. E aí, eu estava pensando em engravidar de novo. Eu queria uma diferença de 3 a 4 anos, porque eu sou tão programadinha que eu pensava assim... Um com 4 anos, quando chegar na faculdade, quando um acabar a faculdade, o outro está entrando. Ai, mas eu penso nessa diferença também, sabia? Você pensa? Pra dar um respiro, né? Porque respiro. faculdade é pesado. Aí, quando a Bia estava com 3 anos, eu pensei, vou engravidar. Mas eu fui promovida. Aí eu falei, não, agora eu tenho que honrar, né, essa credibilidade que me deram. Aí trabalhei mais 2 anos e só aí que eu engravidei. Então, eles têm uma diferença de 6 anos. Um pouquinho mais de 6 anos, né? E foi ótimo. E você viveu fases diferentes, né? Sim. E eu queria um menino. E a programação também entrava aí. Eu fui entender como é que a gente pode ter um filho menino, como é que isso... E olha, eu confesso que até eu tentei, tá? Você tem 50% de chance de Aí eu tentei os 4 primeiros meses. É alto, viu? Os 4 primeiros meses tentando, não veio. Aí eu sou religiosa, falei, Deus, você sabe. Se tiver que vir um menino, se não tiver que vir, eu vou entender. Aí, depois de 2 meses, eu engravidei e veio o Henrico. Então, aí, tá vendo? era pra ser um menino. Isso você acertou. Tentei, né? Muito bom. Mas é isso. E você, Paola? Eu queria ser disciplinada, assim, como a Martinha. Eu, assim, desde os 9 anos, eu trabalhei com o meu pai. Ele tinha restaurante e já estava sempre ali com contato com dinheiro. Então... Com o dinheiro e com o empreendedorismo. Com o empreendedorismo. Depois, minha mãe teve lavanderia e eu também trabalhei legal. com ela ali. Estava sempre... No caixa ali, já tinha Isso essa na noção de adolescência dinheiro. ou na vida adulta? Com 12 anos, eu legal. tinha 12 anos. Desde novinha. E depois, com 16 anos, eu abri minha primeira loja de roupa de ginástica. Olha! Também lá com empreendedorismo e tava... Já era para ter alguma coisa de consciência de educação financeira, mas eu não tinha. E aí, com 23 anos, eu entrei no banco e as pessoas pensam, essa menina tem mais de 23 anos de mercado financeiro, sabe lidar com dinheiro, guarda dinheiro e não. Também foi um momento que eu, também como a Marta, fui sendo promovida e os meus custos fixos foram aumentando. E aí eu pensei, meu Deus,
quando que eu vou começar a realmente ter essa consciência de guardar o dinheiro? Quando a Lívia nasceu. Com 29 anos, eu fiquei pensando, na minha ausência, como que a Livinha ficaria? E aí foi quando eu fiz a previdência privada, como a Marta também fez. E a gente precisa pensar no futuro dela, né? No futuro dos nossos filhos. E a previdência nos dá um conforto muito grande e flexibilidade, porque você consegue guardar desde um valor mínimo de R$100 até o valor que você possa guardar. Só que eu não pensava em mim. Só nela. Pensei nela. Mas isso te mudou também. Você também se tornou uma pessoa mais organizada e mais preocupada. Mais preocupada com ela, mas também não muito organizada, não. No final ali do mês, sempre ficava um pouquinho no vermelho. E aí foi quando veio a minha separação, com 35 anos de idade. E aí eu pensei, não, agora eu tenho que pensar em mim. Porque tenho o meu trabalho, tenho a minha filha, mas eu não tenho uma outra retaguarda caso dê alguma coisa errada. Se der alguma coisa errada. E aí foi quando eu fiz a minha previdência. Eu precisava pensar no futuro, pensar na minha aposentadoria e comecei a guardar dinheiro para mim. Então, a vida como ela é, né, difícil, assim, porque no dia a dia a gente estava sempre pensando nos custos mais altos e o final da linha ali nunca sobrava um valor. Quando a gente olha de educação financeira, que vai ser o tema da nossa conversa aqui hoje, a gente muito voltado para a mulher. E eu que estou no mercado de negócios, mulher, você lidar com mulher no seu dia a dia é muito difícil. Quanto mais sênior os cargos, menos mulheres você tem, muito mais homens. No mercado financeiro não parece ser diferente, certo? Exatamente. E a educação financeira também não parece ser diferente. Isso tem a ver com a criação? O que vocês observam? Porque isso me intriga, sabe? Assim, por que as mulheres não... É difícil você ver uma mulher que é investidora, que grande parte do seu dinheiro ela está investindo, ela está pensando, ou empreendedora. O que deve estar relacionado a isso na visão de vocês? Olha, a mulher, ela... Desde quando você é criança, na verdade, as crenças começam na infância, né? Quando você vê ali o teu pai, na maioria das vezes, uma sociedade patriarcal, é o pai que provém, né? Não 100%, mas boa parte. Mas antigamente era praticamente 100%, 100% né? o pai, exatamente. E aí, você vê isso em casa, né? E a mãe faz a gestão domiciliar e o pai a gestão financeira do recurso. Sim. E também, nessa fase da vida, a gente estabelece algumas crenças que você carrega para o resto da vida. Sim. Entendeu? Você nem sabe que tem, mas está inserido em você. E isso acaba trazendo para a sua realidade na fase adulta. Você tem... Muitas mulheres são desinteressadas. Nós, que atendemos muitas clientes mulheres, muitas vezes a gente apresenta, né, um planejamento, apresenta uma sugestão, e algumas, por não saber nada e ter vergonha de perguntar, porque a gente tenta ser didático, elas falam, eu vou falar com meu marido e volto a falar com você. Eu imagino mesmo. Porque eu acho que é uma coisa que eu falaria. Eu vou lá conversar com meu marido, ver o que ele acha. Sério? E aí eu volto. Mas por isso que é da minha curiosidade. Por isso da minha curiosidade. Porque isso também tá... eu concordo com você, Marta. Eu acho que o que você vive na sua família vai influenciar... O que essa mulher... O nosso foco aqui, a gente está falando da mulher, né? Sim. O que a mulher vive na sua família vai influenciar com certeza a vida dela. Se ela vive numa família onde o pai chama o menino para... Eu venho de uma família muito empreendedora também. E é engraçado que meu pai sempre tratou... Eu e meu irmão, nós somos os mais velhos, minha irmã mais nova, mas ele tratou os três igual. Tem que tratar assunto de banco. Gabriela que vai hoje. E eu ia morrendo de medo, eu tinha medo de falar com o gerente. Olha muito isso. Pequena, gente. Acho que eu tinha 11 anos. Eu tinha que segurar aquela maleta de dinheiro e levar lá pro gerente. Eu não fazia nada, eu ficava sentada. Eu tenho essa cena muito clara na minha cabeça. Eu ficava sentada na cadeirinha, rodando aquela cadeirinha lá, e o gerente contando o dinheiro ali, para confirmar se era todo aquele valor, me dar um comprovante, que eu só tinha que chegar em casa com esse comprovante. Se eu não chegasse, o tempo fechava. E eu ficava ali esperando isso. Mas isso ajuda, talvez tenha me ajudado, eu acho que é uma boa dica para as mães, né? Mães e pais. A lidar com o dinheiro. Como é que você ajuda seu filho a lidar com o dinheiro? Obviamente não foi isso que ele fez que me ajudou a lidar com o dinheiro. Na verdade, eu vi meu pai foi uma escola para mim, como ele lidava com o dinheiro. Meu pai sempre economizou, sempre ensinou a gente a economizar. Minha mesada não era ganhada, na verdade ela era conquistada. Eu tinha metas.
notas Mas você cada já ano. foi inserida ali no meio e já tinha aquele contato. Mas engraçado que no com as início, decisões, da né? minha adolescência, eu não era tão organizada. Imagina, eu tava nem aí. Eu ganhava 200 e gastava 300. Olha. Eu não E aí, era tão como sair, organizada. né? Como sair também é outra. E aí eu acho que esse subconsciente de como você é criada volta em algum momento na maturidade, né? Exatamente. E também crenças negativas sobre o dinheiro. Por exemplo, se você teve uma frustração, se seu pai é empreendedor e ele quebrou, né? Ou seu pai morreu e vocês passaram por privações financeiras, isso também deixa marcas que você pode, na fase adulta, não entender por que não prospera, por que as coisas não acontecem, por que você não sabe lidar com dinheiro, porque está eu intrínseco acredito. em você aquelas marcas que estão no seu inconsciente. Então, é muito sério. E as mulheres, por conta desse viés mais masculino, né, das finanças, elas se deslocam para outras áreas, né? E é muito importante para as mulheres. A nossa geração não teve educação financeira na escola. Sim. Hoje já tem algumas escolas que têm, né? Mas eu a não nossa sabia. Tem algumas escolas oferecem a partir de lá, da primeira série, educação financeira. Não sei exatamente como é essa Sim. educação O financeira. que é o conteúdo? O meu marido é educador financeiro. Ele é professor de uma escola privada, de uma grande empresa de alimento, a maior empresa de alimentos de proteína animal do mundo, que é brasileira. Ele é professor deste instituto, um dos, né? E ele trabalha com educação Atende financeira. crianças? Isso é bem Sim, pouco, né? Sim, mas assim, passa por uma seleção, uma seletiva, estão as melhores cabeças lá, porque eles investem pensando em desenvolver profissionais para todo o conglomerado, que é imenso, né, da própria empresa. Entendi. Mas isso é uma empresa privada, né, esse instituto. Mas Uma iniciativa privada, não é? Hoje, talvez a pública iniciativa não tem. pública não Não tem. tem. Não tem nem na faculdade, né? Eu fiz contabilidade, depois administração de empresas. Você nunca teve educação Eu financeira? nunca tive. É. Por isso que a gente comenta muito quanto que é importante, já Já novinho, na base. né? novinho na base. E qual idade, né? Qual idade inserir isso? Vocês têm filhos pequenos, né? Bebês ainda. Sim. Vocês estão Mas- mais adiante na nossa jornada. É. Certo? A gente chega lá daqui a uns anos. Vocês estão mais adiante. Vocês consideram que os seus filhos têm uma boa estrutura de planejamento Tem. financeiro? Eu vou contar da minha filha, porque então. eu não fui, mas a minha A Lívia será. A gente A Lívia conseguiu. será. O que vocês fizeram? A Lívia, eu ficava nessa dúvida, né? Quando que eu vou falar com ela sobre dinheiro? Aí eu lembro que, acho que ela tinha uns 6 anos, a gente foi no shopping e eu falei assim pra ela, não sei se era uma bolsa, um sapato, eu falei assim, Livinha, a mamãe queria tanto comprar, mas eu tô sem dinheiro. Ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, mas você tem cartão de crédito. Que bonitinha. Então, eu falei assim, eu tenho que explicar pra ela qual que cartão de crédito e dinheiro é a mesma coisa. E aí eu comecei com ela a fazer coisas básicas, assim. Vamos no mercado? Ajuda a mamãe a montar a listinha do mercado. Legal. Para ela ter essa consciência de, primeiro, fez a lista, vamos no mercado, seguir aquela lista. Segundo, uma coisa muito legal é que na hora de você estar lá no mercado, você já começa a ter aquela relação de custo-benefício. O que é melhor? Levar esse produto, essa marca? Não, e o que a Paula está falando é de fato muito interessante, porque assim, envolver a criança nesse primeiro momento, para ela entender o que de fato ela precisa O que não? e o que ela quer. Há uma diferença grande, né? Não, mas eu achei legal. Ou seja, você começou com pequenas coisas do dia a dia. A inserir. Porque é muito pequenininha ainda, com 6, 7 aninhos, né? E aí, com 9 anos, a gente já inseriu a mesada para ela. Então, falei assim, olha, Livinha, vou te dar uma mesada aqui e aí, vamos já colocar em prática os 50, 30, 20 que a gente faz muito. Legal. Que é os 50% você destina para os seus custos fixos ali que você precisa ter, 30% para um lazer, para uma viagem, os 20% já destinado para a reserva do investimento. Mas aí com ela, como ela não tem essa parte de custos fixos, ela já deixou, falou, mamãe, então 50% eu vou usar Brinquedo. pro meu lanchinho na escola, unha que agora ela já faz, então ela já deixa esses 50%. E assim que cai a mesada para ela, os outros 50% ela já destina para um investimento aí com liquidez, mais simples. Você nunca amarrou legal. a mesada com metas? Não. Porque meu Não. pai fez isso, eu fico pensando, você será sabe que, que- será que na época da Antonella eu vou conseguir Eu fazer vi uma isso? blogueira que uma vez ela falou que ela fazia uma coisa com os filhos delas. Eu achei bem interessante até. Ela tem 2 filhos, um deve ter, sei lá, eles têm diferença de 2 anos, deve ter
6 e 8, assim. E ela fala que no dia a dia ela coloca atividades para eles. Então, arrumar a cama, lavar a louça do jantar e tal. E eles recebem uma remuneração por cada atividade, sei lá. R$5, R$10 e vai tudo para um cofrinho, não vai direto para eles. E aí, no Dia das Crianças, eles quebram esse cofrinho e eles têm o direito de comprar o presente com esse dinheiro. Ótima ideia. E é muito legal, porque Esse é um caminho também. porque ele entende como se fosse um salário, né? Se eu faço bem feito, eu recebo a minha remuneração e no final eu vou lá e compro o que eu quero. Muito legal. Eu achei bem legal, assim. Sim, E aí fica aquela relação de tempo, né? Que É. pra gente isso é muito importante. Uhum. Quanto o tempo que você vai ficar guardando aquele recurso. E a gente percebe que o quanto antes você começar a guardar e aproveitar que a gente está vivendo taxa alta, né? No Brasil, taxa de juros dos investimentos. 15% e atrelado a esse tempo. Então, uma continha básica aqui. Se uma pessoa com 30 anos começar a pensar em guardar dinheiro, né? Foi mais ou menos o período que quando a Lívia nasceu, eu comecei. Se essa pessoa começar com R$500 e já pensando na sua aposentadoria... 500 todo mês. 500 todos os meses. Então, programei lá para me aposentar com 60 anos. Vamos considerar uma taxa de juros de 1%, que hoje é factível, né? Tirando a inflação. 1% por mês por 30 anos, essa pessoa vai ter guardado, acumulado nesse período, 1.700.000. Agora, você imagina, essa mesma pessoa, se tivesse a consciência lá atrás e começado a guardar esses mesmos R$500 com 15 anos de idade. Então, você vê, são só 15 anos a mais. Esses mesmos R$500 vão acumular quase 11 milhões. Meu Deus, é muita diferença. Esse um cálculo básico. efeito dos juros compostos, que Juros é sobre maravilhoso, que a gente tem... Então, por isso que o quanto é importante Começar você antes. começar cedo. E a criança com essa consciência, eu digo, a consciência financeira, a herança financeira é mais importante do que qualquer outra herança material. Por quê? Mesmo que você presente, né? que você venha a faltar, ele vai saber lidar com o dinheiro. Com os meus Você já filhos, ensinou, Vai né? ter o hábito, Agora, né? eu quero saber o que Esse você hábito. fez, Marta. Exatamente. Ó, com os meus foi assim, quando eles começaram a ter um pouco de consciência, com a Bia, que foi a primeira... Quantos anos? 3 anos. 3 anos. Então, eu já tinha a previdência dela, pagava. E aí, eu comecei a apresentar o extrato para ela, tá? Porque assim... Oh, isso é legal. Eu mostrava o extrato e dizia assim para ela: filha, o seu dinheiro deu filhotinhos. O mês passado tinha 6.500, agora tem 6.670. Ela, nossa, mamãe, ela, toda lúdica, né? Criança. Meu dinheiro deu filhotinho? Eu falei, deu, filha, deu filhotinho. E aí, todos os meses, ela queria ver os filhotinhos do dinheirinho dela. E aí, foi uma forma que, bem pequenininha, eu consegui inserir. Outra coisa que eu também inseri, assim, logo que ela começou a entender um pouco, porque também tem partes que a criança idade que a criança ainda não entende. Lá por uns 6 anos, 7 anos, eu dava uma mesadinha para comprar o lanche da escola uma vez por semana, porque eu também não queria que comesse aquele lanche da lanchonete, eu queria que ele levasse. E eu não bonificava, tipo, eu vou te dar se você fizesse isso, mas eu usava como... ela tinha uma sequência de coisas para fazer. Se ela não fizesse o combinado, o prêmio era aquele dinheiro, aquela semanada para ela. Então, assim, nunca deixou de cumprir a lição de casa, as atividades que tinham combinado, e ela sempre recebeu. Então, não teve punição, mas eu usava a semanada como uma trocazinha, né? Porque eu acho que isso ajuda não só a parte da educação financeira, mas ajuda também a você saber que o seu dinheiro é recompensa do que você faz. Se você tomar boas decisões, você vai ter bons retornos. E ajuda também liderança. Eu acho que... Meu irmão tá ouvindo esse podcast, ele vai lembrar. Porque ele sempre me fala isso. Gente, eu negociava com meus irmãos. Esse mês aqui eu precisava comprar um brinquedo que era... A minha mesada sozinha não dava. Eu negociava com ele e com minha irmã. Minha irmã sempre muito bonzinha, nunca nem lembrou de mim. Que eu peguei a Nem mesada cobrou de você. Passava perna, sua irmã, coitada. Até hoje, ele fala, cara, se eu for colocar a minha mesada lá que você levou e que você nunca me devolveu, você me deve uma boa grana. E sabe outra coisa que eu também fazia? Como os dois do mercado financeiro, a gente não tinha muito tabu para falar de dinheiro em casa. Isso é uma coisa legal, né? Falar Isso é abertamente legal. de dinheiro na
frente das O que crianças. é falar abertamente de dinheiro? É das despesas? Essa é a despesa do mês? Isso foi o que... Tipo, isso é caro, isso a gente não tem dinheiro pra comprar, isso não dá. Tipo, meu amiguinho comprou tua coisa. Tá, mas eu não posso te pagar isso. Eu fazia o seguinte... Porque às vezes assim, a criança não entende muito bem o valor das coisas, né? Ela entende que só existe dinheiro ou não existe. Isso. Caro e barato pra eles é muito... Exatamente. Ela Mari. ajuda bem, né? relativo. Então, eu combinava assim, a gente fazia os projetos da família, né? Desde construção de patrimônio até viagens, o lazer, algo que eu tinha combinado com eles. Então, na época, assim, de 7, 8 anos, que eles querem o tênis do amigo, ou as meninas, né? A Aquela roupa da moda. O meio também ajuda a gastar muito, né? A escola, Eu imagino. né? A adolescência deve Influencia. ser triste. Nossa. Eu dizia assim, lembra que a gente combinou que a gente vai para viajar em tal data, vamos para o parque? Então, se eu te der esse tênis agora que você não está precisando, lembra? Se você precisa, a mamãe compra. Agora, você está querendo só para ser igual da sua amiguinha. Então, eu não vou te dar agora, a gente vai te dar em tal época, né? Uma data específica, porque a gente tem um combinado que a gente vai viajar. E aí, eles falavam, poxa, é mesmo, eu quero ir passear, eu quero ir nesse parque, eu quero fazer isso. E eles entendiam, nesse sentido, nessa programação do lazer, eu incluía eles. Não aquela do mercado, do dia a dia. Puxa, nós gastamos, sei lá, R$1.000 no mercado, precisamos gastar 900. Eu achava um pouco pesada. A não ser como a Paola, assim, fazer a listinha. A lista, só comprar o que tá na lista, não comprar já vai coisas dando mais desnecessárias. Outra Não, e coisa, essa é até apagar a luz. manteiga. Tem 2 mantegas no mercado. Vê qual que é a mais barata na hora de Sim, comprar. a Não pega relação a de primeira que você custo-benefício. olha. Por exemplo, apagar a luz do corredor que ninguém está usando, entendeu? Entendi, mas não coloca aquela pressão de a Muito gente gastou forte. mais do que deveria com o supermercado. É Eu acho que talvez não. É pesado. Você cria um ambiente que não é saudável Porque para a gente tá aquela falando criança. de coisas né? essenciais, né? Mercado, alimentação. É diferente de, mas esse tênis você não precisa, você quer. Ou aquele brinquedo, eles também têm. Eu lembro que na época da minha filha tinha o Furby, tinha as bonecas Little Mummies, que ela teve várias. Não é que ela não teve, ela teve várias, mas nem A minha tudo filha era ficou possível. tão disciplinada que quando a gente viaja, a gente quer comprar, né? Aproveitar e comprar 2, 3 tênis ou mais roupa. Eu falava, Livinha, vamos aproveitar, experimenta mais um tênis. E ela olhava pra mim, mamãe, mas eu só tenho 2 pés aqui, pra que eu vou levar mais? Olha que Então, bonitinho. foi essa importância, então, de você, já colocar desde ter esse cedo. hábito, né? De que realmente não é importante, qual que é a relação custo-benefício, realmente quanto que eu posso já ir guardando esse dinheiro, quanto que eu vou ter lá na frente. Você falou da sua filha, a minha também, de vez em quando ela fala, mamãe, quanto eu já tenho na minha previdência. Porque ela já começa agora, vai fazer 16 anos, ela já tá pensando tem qual noção, que é a faculdade que ela quer fazer, e ela já sabe que quer fazer medicina, ela já sabe que custa. Vai ser caro. Que vai ser. E essa reserva, essa previdência, vocês pensam em usar para a faculdade ou é uma reserva pra eles. para a vida adulta? A minha, que já acabou a faculdade, inicialmente eu fiz com esse intuito, porque como é um planejamento de longo prazo, você não sabe como vai acontecer. Você está fazendo com 6 meses. Precisar ou não, né? E eu não precisei. Então, quando ela fez 18, ela entrou numa faculdade particular, ela quis uma faculdade, né, particular, já concluiu e a gente pagou a faculdade o tempo todo. E ela teve acesso ao dinheiro, porque aos 18 ela tem acesso. E ela continua investindo. Agora é ela que gere a carteira dela. Acaba saindo do CPF dos pais. É obrigatório. Vai pro CPF. Obrigatório. Com 18 anos vai para... 18 anos. E ela faz... Aí ela pode aproveitar e guardar esse dinheiro para aposentadoria, que ela vai ter poderia muito sacar, mais. por exemplo. Poderia sacar. E aí, eu sempre orientei, né? Porque ela é publicitária, então ela é mais voltada para essa área. E eu, do lado financeiro, sempre oriento. Mas ela tem a conta dela. E detalhe, ela faz estágio, já trabalha agora, né? Ela, desde quando começou a fazer estágio, ela guarda uma parte do dinheiro dela. Legal. Mesmo sendo pouco. Cultura. Ela criou uma cultura de... E dá um baita orgulho. Hábito, né? Hábito depois que você pega. Então, assim, é isso. E outra coisa que ajuda também na educação... Hábitos saudáveis, né? É igual a higiene, a alimentação saudável, é aquele esporte. Então, inserir o hábito de você ter essa consciência de guardar. E eu gostei do que vocês falaram. Essa é a maior herança que você pode dar para os seus filhos. Já pensou você ter um adulto estável, que não vive enrolado, que está sempre devendo, que não consegue dormir direito? E, Gabi, gente, é o melhor presente que você pode dar. Ô, Mari, Hoje, cada
5 brasileiros, 4 estão Estão endividados. endividados. Gente, É uma coisa absurda, é né? absurdo. Demais. E esses juros do Brasil, Por isso tem um monte de gente pirando, gente. a gente fala de juros a 15%, a nossa Selic, por ano, mais um cheque especial é 10 por mês. É absurdo. Então, o esforço que a pessoa vai precisar fazer para sair das dívidas É uma bola de neve, né? Você não sai é nunca mais. muito maior, mas tem como, porque se eu conseguir, É, se eu qualquer- conseguir, As mulheres conseguem. Então, eu Consegue. captei, assim, acho que essa parte de educação financeira começando desde cedo. Quanto Mari, antes, melhor. Nós temos a segunda-feira aí, e você é corre, né, fazer previdência, para essas crianças. Então, assim, vocês trabalham com assessoria de investimento, né? Sim. Vocês assessoram muitas mulheres ou ainda é baixo, assim, comparado ao número de homens? muitas, principalmente Muitas. mulheres que acabaram de se separar. Sério? É. É que, E que é que eu falam, acho "Tô que realmente, perdida, me eu acho que ajuda". é um momento de Sim. insegurança muito grande, Sim, né? sim. Tipo, eu separei e agora tem mulheres que, depois que casam, meio que abandonam carreira para cuidar de filhos. Aí eu acho que vem a Sim, separação e dá sim. um É, desespero, às vezes né? até na separação mesmo, ela tem um capital ali, ela fala, o que eu vou fazer com esse capital? Porque se tipo, eu agora eu usar faço o quê? mal, Porque foi ele que eu geriu vou o falir casamento todo. em meses, Não, né? e eu tenho uma cliente que aconteceu exatamente isso. Há 3 anos ela se separou e ela recebe todo ano um acordo lá com o ex-marido. E ela viu, ela falou assim, gente, é muito dinheiro. Então eu vou começar a fazer o que eu não fiz. Esses 30 anos de provavelmente tem uma data para parar, né, de entrar dinheiro. Então, se ela tem que casado. Mas começar, ela tem que aproveitar conseguiu- agora. Ela conseguiu gastar no primeiro ano o dobro. O dobro do E que não é ela... pouco. Recebia? Do que ela recebia. E não é pouco, era tá? o que era 1.200.000 Meu por ano. Deus! Por ano ela Por recebia. ano. E eu falei, não, como ela virou minha amiga, eu falei assim, não, eu vou te ajudar. Primeira coisa, vamos colocar numa planilha, num papel, não precisa ser um Excel, né? Mas eu adoro os caderninhos. Eu também sou do papel, viu? Eu gosto. Adoro. E aí você coloca ali naquele caderno e você começa a ver aonde você está gastando e por que eu preciso de tudo isso. Eu queria aproveitar e fazer uma ponte para a gente falar sobre dicas. As mulheres estão escutando a gente aqui e muitas não tiveram o privilégio de ter pais que as ajudaram a criar uma sensação, um hábito, não sensação, mas um hábito, né, de como gerir o seu próprio dinheiro. E você falou da planilha de Excel. Gente, eu tenho uma planilha de Excel que eu tenho ela há 12 anos. Olha lá. Eu tenho as É abas. simples. Eu tenho as abas. Todo, Dos anos. Não, eu comecei dos em meses, 2015. todo mês. Comecei em 2015. Então eu tenho. Não dos anos. Eu Dos tenho anos. 2015, Você 2016. fecha o ano e fecha ali. Eu fecho o ano ali. É. Os meses eu tenho em cima. Janeiro, fevereiro, eu só tá. copio e colo. Eu vim trazendo isso há 10 anos. Eu só copio e colo. Funciona. Dezembro eu vou lá, copio, colo. Faço um forecast de como vai ser meu ano. Se eu vou gastar mais, se eu vou gastar menos. Se eu tenho alguma grande dívida que eu vou pagar no ano seguinte. Como é que vai ficar? Eu E já você faço já até coloca projeção. esse futuro, Já né? coloco tudo. Porque imagina Não, se você se eu não gasta... tiver controle, Paola, do que eu vou gastar no meu ano, eu não sou feliz. Eu tenho que ter controle pleno de como eu tô entrando no ano, Qual o seu planejamento? qual o meu planejamento, o que eu tenho de aumento previsto, o que eu tenho de dívida prevista e qual vai ser o acumulado do ano. Eu começo o ano sempre com target. Agora uma pergunta, Gabi, você que é planejada assim. Por exemplo, veio uma promoção, aumentou meu salário. Opa, dá pra guardar mais. Mas automaticamente, com o aumento do seu salário, você já não muda alguma coisa na sua qualidade de Não. vida? Jura? Nada? Não. Esse é o grande erro. Automaticamente, Eu as vou- pessoas cara, porque, aumentam né, o padrão de Vou vida, trocar né? de carro, vou começar Não, imagina, a Mário, eu pagar tenho um outro pavor de negócio. carro. Eu amo carro, gente. Eu vim de montadora, trabalhei 10 anos em montadora. Eu sou apaixonada por carro. Amo um carro bonito. Mas o meu dinheiro é mais... Eu gosto carro mais do não meu é dinheiro ativo. do que O do carro que que o a não meu é gente carro. ativo. recomenda? O carro te dá Aumentou. despesa. Exatamente. Ele Então, é consumo. Não, mas assim, eu dei a ideia do carro, mas, por exemplo, sei lá, tipo, ganhei Agora mais, vamos vou falar fazer uma casa. viagem mais Mas- cara, vou trocar de casa. não, mas vamos sei falar lá. casa. A única coisa que eu fiz um movimento previsto e planejado e consciente, é tanto que meu gerente ligou e falou: o que tá acontecendo aí, Gabi? Você- Tá tirando eu dinheiro? sempre colocava, e tô tirando, falei, eu brinquei com ele, pela primeira Foi a vez. compra da casa. Foi a compra da minha casa. Falei, pela primeira vez você vai ver eu fazendo um movimento contrário. Por quê? É, mas Porque, a de gente tá fato, nessa fase. A gente comprou apartamento, tá construindo, Mari, mobiliando tudo. E aí é eu- só dinheiro que sai, né? eu Vai posso começando a até dar um ouvir de desespero. vocês, mas eu, Gabriela, sempre acho que um imóvel, a sua casa que você mora, eu prefiro Precisa. colocar o dinheiro nela do que pagar um aluguel. É uma pergunta que eu tenho. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi, mas eu sempre ouvi de muita gente. Besteira, comprar casa, porque se você investir esse dinheiro que você tem guardado, vamos supor que você tem uma grana para dar entrada, vai? Não para comprar uma casa grande. Mas aí investe essa grana e aí o que ela vai render, você paga de aluguel numa outra casa.
Mas aí eu acho que entra um lado um pouco que às vezes a sua casa é o seu sonho. Você não pode pensar só no dinheiro, isso. né? Às vezes você quer uma casa do O seu lado jeito, afetivo, um patrimônio gosto. seu, algo pra Sim. falar que é minha casa, realização. É que nesse tema específico aí, talvez a razão fique um pouco de lado. E toda a parte que, pô, é o meu lar, eu quero do meu jeito. Eu quero colocar um quadro, eu não quero tirar tudo bem, ele. mas só pensando na Gabi. razão, é um investimento tão burro assim ou não? Não é. E eu vou te dizer por que não. A gente tem uma regra simples que a gente recomenda, que é quando você recebe a sua renda ou o teu salário, a Paula até já falou aqui, de você separar em 3 caixinhas. 50% para as despesas fixas e recorrentes, 30% para o lazer e para satisfação e 20% no mínimo para investir. A gente fala 50, 30, 20 para ficar didático e fácil de memorizar, mas a ordem deveria ser o seguinte: recebi meu salário, as minhas rendas, meus proventos, 20% eu tiro e aplico. Pago-me primeiro. Então, recebo R$1.000, É a primeira 200... coisa que você vai para fazer aplicação. A segunda ordem é as despesas fixas, porque você tem obrigações, pra onde fugir, não tem né? como fugir. Paga as despesas. E aí, se sobrou 30 menos ou mais, tudo vai depender, né, de como são suas despesas. Por exemplo, uma pessoa solteira, ela não tem tantas despesas, talvez mora com os pais, então vai sobrar mais que 30. Nesses 30% vai entrar a sua parte de lazer, a sua parte de realização. Aí vai desde o esporte, uma viagem do final de semana, a casa de veraneio, a locação do Airbnb. Então o imóvel entra nesses 30, no caso. Sim, e um imóvel de alto valor que eu estou imaginando que foi o que você pensou. É uma realização. A gente está falando de um planejamento de uma vida. Sim. Tem que ser satisfatório. Porque se ele for muito rígido, você não consegue cumprir. Sabe a história da corrida? Você não está correndo 100 metros. Você está fazendo uma maratona de 42 quilômetros. Então, se não for prazeroso, se você não conseguir Curtir encontrar todos os razões passos. dentro desse percurso para ser feliz, é você começar a trabalhar pensando na sua aposentadoria. Então, não, a Mas gente... a dúvida dela Então, é se vale a Do pena. ponto de vista de investimento, né? Racionalmente. O que vale a pena hoje? O aluguel, você paga 0,5% em cima do valor do imóvel. Enquanto que nos investimentos, você tem 15%, 16%. Então, o que mais vale? Você deixar o dinheiro hoje no banco ou pagar esses 0,5% de aluguel? Ou financiar o imóvel? Para quem financiou até o ano passado, pegou ainda algumas taxas boas, né? Eu mesma peguei uma taxa de 10,50 no financiamento imobiliário. Então, não compensa nem eu tirar meu dinheiro do meu investimento para pagar o financiamento imobiliário, mas, por outra razão, racionalmente, o aluguel compensa mais. Porque você tem só 0,5% ou 0,60%, dependendo da região. Exatamente. Por Mas isso aí que eu a falei, gente se for só técnico, Sim. isso aqui ou isso, Hoje, eu sei né? que hoje, eu sei que aluguel é menor. o aluguel é menor. menor. Então, se você só colocar isso na sua frente para tomar a decisão, Só que tem outras coisas envolvidas. Eu gosto muito, eu gostei muito do seu comentário, porque talvez no seu orçamento, no seu planejamento financeiro, vai caber ali você comprar um imóvel, você financiar aquele imóvel, porque vai ser a caber. realização de um sonho, né? Exato. Fora dizer, eu vou trazer um exemplo meu, inclusive. A gente desejava ter uma casa que tivesse uma infraestrutura boa, segurança num condomínio, que tivesse piscina para os filhos, enquanto pequenos. Porque depois crescem e nem dão tanta importância. Isso. Vai embora, cada um vai viver sua vida. Exatamente. Então, eu encontrei no meio termo, né, dentro do meu poder aquisitivo também, e isso é muito importante. Você perguntou, quando você tem um aumento, né, você muda o seu padrão ou você economiza? Quando você está investindo numa casa, você também está investindo. Talvez não no melhor investimento, com o melhor resultado financeiro, mas ele é um ativo. Ele é um ativo. Ele é um ativo. Eu penso muito nisso. Ele é um Sabe ativo. os 30, 20% que você valoriza. falou? Ele valoriza, tá ali, você tá acumulando, em algum momento você pode se desfazer daquele ativo. Sim, eu não acho que você deva ter vários. Isso. Mas, bom, se você tem uma casa que te atende bem, talvez você não vai precisar ter um apartamento na praia, uma casa de veraneio. Aquela casa te atende bem. Aí sim, quero ir pra praia, eu não vou comprar um apartamento na praia. Aluga, fica eu uma alugo no semana final lá. de semana. Quero ir pro campo, alugo no campo. Mas a casa que eu moro, todos os dias... Já me atende, já é minha casa de veraneio. Tem segurança, tem comodidade, tem uma realização familiar, enquanto os filhos são pequenos. Porque, né,
Daqui a pouco batem asa, os filhos são pro mundo, né? Vão morar fora, vão estudar fora. Casam, né? Vão ver vai ter sua família. Você pode vender o seu imóvel e transformar ele no investimento, ou pode alugar, enfim. Mas não é jogar dinheiro fora. Quando você compara, né, uma taxa Selic igual nós temos hoje, de 15%, mas não foi sempre assim. Nós estamos com a maior taxa Selic dos últimos 20 anos. Nossa. Jesus. Mas não é sempre assim. Na pandemia, nós tivemos uma taxa Selic de 2 pontos percentuais. Que Então, diferença. entre aplicar e pagar um aluguel, comprar uma casa, porque o aluguel seria muito mais caro do que a taxa Selic. Então, a gente não pode esquecer que o mercado é cíclico, que ele muda e que alguns projetos na nossa vida é de longo prazo. Não dá para você ficar pulando de galho em galho. Pular de galho em galho também é custo. Comprar e vender um carro, comprar e vender um imóvel, você pagar corretagem, tem uma depreciação. Verdade, né? Então, assim, algumas coisas na vida precisam de um planejamento para você se enxergar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20. E quando daqui 30, quando eu estiver aposentada, né? Então, é isso. Então, A gente ter um ainda é bom muito planejador... imediatista, né? A gente não pensa Você lá não na quer frente. saber, não quero É que a saber gente fala 30 anos, parece que é uma eternidade, Parece não que vai é chegar muito. nunca. Não, e aí né? vem todo Chega mundo rápido. falando 15 anos, gente. Não sei nem se eu tô vivo. Essa é a frase, vocês devem ouvir Muito, isso, né? Mas tem um Dá detalhe... até pavor quando Ó, escuta. né? Tem um detalhe importante da educação financeira, principalmente para as mulheres. A mulher, ela vive mais, É verdade. ganha menos que os homens e assume múltiplas funções. Às vezes trabalha fora e em casa. Esta mulher, ela precisa, é um ato de carinho, de amor com ela, ter uma reserva financeira. Pensar nesse futuro. Porque imagina só, ela vai viver mais que o marido, não é uma regra, mas historicamente sim. Vamos supor que ela fique 10 anos viúva, né? Sim, ela ganhou na vida dela menos do que o marido muito tempo e às vezes ela não reservou nada. Então ela chega numa idade de se aposentar sem dinheiro, sem recurso, com uma vida dependendo dos filhos. É. Então essa mulher precisa, independente da idade que ela tem hoje, se 20, 30 ou 50, ela deve começar hoje. Nunca E é isso que eu queria perguntar para vocês. Então, imagina uma mulher hoje que não teve o privilégio de nascer num lar onde ela recebeu uma boa educação financeira, ela precisa começar do zero. Ou aquela mulher que está cheia de dívida, se sente perdida, não tem uma vida em paz. Eu sou assim, quer me ver tiririca, eu não posso, se eu tiver uma despesa adicional que eu não tinha planejado para aquele período. Então, uma mulher que está nessa situação agora, como é que ela começa? Ela começa primeiro tendo consciência do orçamento doméstico dela. Dentro da planilhinha casa. básica, Básica que a nossa. Paola Caderninho, falou. Já me falaram Excel. isso, que às vezes parece besteira, mas você pôr no papel te ajuda a visualizar o seu erro, né? Muito, muito. É. No papel, no Excel ou nos apps, eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, tá? Ah, Gabi. Eu gosto. papel. Aqui, entre nós duas aqui, eu sou mais pavor, tecnológica. Eu adoro também. Eu tenho de tudo, Ecológico. tá? Mas não me prendo. Primeiro, ter uma noção do seu orçamento doméstico. Quanto você ganha, quanto você gasta. Se não fecha essa conta, opa, alerta vermelho, vamos entender. Aonde eu posso reduzir? Mas às vezes o problema é maior, muito maior. Você está com parcelas em atraso, você já está com o nome no SPC. Como é que você faz para resolver? Qual que é a dívida que você começa a quitar, né? Porque hoje tem a dívida no cheque especial, que é No a mais cartão cara. de crédito. Né? Cartão de crédito, empréstimo pessoal, depois o financiamento do veículo e aí, por último, o financiamento do imóvel, né? E que às é vezes a mais barato. solução é mudar o padrão, tá? Então, assim, eu sou classe média. Eu tenho um carro 2022. Eu posso vender esse carro e comprar um carro popular de 2012, 2013, mais simples. Ou eu posso ficar sem carro por um período. A Paola tem uma história boa sobre isso aqui. Né? É. Fiquei 3 anos sem carro, exatamente. Mas pra e carro poder- é um baita gasto, né? Muito. Para zerar as dívidas. Muito. Pra zerar, pra começar a quitar o E te cheque ajudou? especial. Muito. 3 anos. Acho que eu lembro que o meu custo com carro, gasolina e tudo mais, ficava quase 9 mil. E esses Porque 3 era financiado anos, o carro. Era financiado. Ah, E aí, esses 9 mil viraram 600, que era o que eu gastava De Uber. todos os mentira. meses. Nossa, super a pena. Super. E foi aí que nós nos aproximamos mais, porque a gente trabalhava juntas e nas reuniões eu dava carona para ela nesse período. E ela contando a história. E assim, foi legal, porque no começo eu falava, não, gente, eu vou entrar nesse Uber, e o Uber
toda hora eu achava um problema com o Uber, né? Depois dos 3 anos, eu adorei, porque não precisava procurar o estacionamento. Gente, eu vou falar, eu adoro o Uber. É porque assim, Prático. hoje eu tenho uma criança pequena e precisa de cadeirinha. E Sim. Uber é difícil, né? Sim. Mas, cara, eu acho tão prático. Assim, você chamou, vai na porta da sua casa, você não precisa procurar lugar para estacionar, pagar a zona azul, ficar rodando. Gente, perfeito. Ou seja, Eu você tem odeio outras, fazer baliza. o mundo moderno te traz outras alternativas que você pode usar Você no seu pode. planejamento Mas é que eu nunca financeiro. imaginei que ficava tão mais barato o Uber do que o Muito carro, mais, gente. Muito. Mas É que no meu caso, eu particular. trabalhava muito pertinho Então, da minha casa. eu ia falar isso, depende também de onde você mora, onde você trabalha, qual o seu deslocamento. A minha filha usava a van, a perua, para poder ir para a escola. E eu, às vezes, revezava entre carona e o Uber. Então, foram uns 3 anos, para mim, fechou minha conta esses 3 anos. Mas E mudar... consegui sair do vermelho e começar. E olha que interessante, você não precisa mudar a sua vida eternamente. Não é que você fica é provisório, sem carro né? Foi. até hoje. Não, você se planejou, eu preciso de 3 anos de um fôlego para eu conseguir pagar tudo que eu devo. E aí você Perfeito. recomeçou em branco. Tipo, vou começar do zero, não devo a ninguém. Agora eu consigo E me muitas planejar melhor. vezes, até quebrar o cartão de crédito, até você ter a disciplina, ter aquela planilhinha bonitinha, começar a pagar tudo à vista. Eu fiz isso uma vez, Porque o Paola, cartão e de prometi a crédito- mim mesma, igual você, Marta, que passou lá com seu marido, mas seu namorado na época. A primeira vez que eu quebrei um cartão, sei lá, 20 e poucos anos, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou quebrar um Porque cartão. o facilitar, esse parcelar em 10 vezes 12, você não coloca É na a pior, planilha. não, é a pior enganação que você Mas pode você sabe, ter. olha que interessante. O meu pai, ele vem de uma criação muito, muito humilde. Ele sempre trabalhou muito, muito. E hoje ele e minha mãe também sempre trabalhou demais. Eles estão muito bem de vida, assim. Mas assim, eles vieram de uma criação regrada ali. E o meu pai começou a usar cartão de crédito, eu acho que deve ter uns 6, 7 anos. E aí eu lembro que o meu irmão falava, pai, mas passa no crédito. Aí ele falava, não, porque se eu não tenho dinheiro para pagar tudo, eu não tenho dinheiro. Então eu não vou Eu falava parcelar. pro meu E a pai, gente percebe. o cheque, eu falava pra ele. Não, ele Nossa, falava, não tenho dinheiro. regradíssimo com dinheiro, Faz um assim. cheque. Ele falou, filhinha, o cheque, tem que você ser precisa pagar. Também, É uma geração também. muito criança, né? Mas entendi. Então, Tá igual a minha filha, passa no cartão. Você pode mudar o seu padrão de vida por um tempo. Você pode Isso. vender o seu imóvel e comprar um menor. eu aumentar sei a que sua para renda. algumas pessoas isso pode Arrumar ser um um outro sofrimento. trabalho. Como é que eu vou? Eu moro aqui porque é meu sonho. É por um período, é para você se reorganizar. Se você der um passo maior do Fica que a você perna. poderia, Uhum. agora você tem que se reorganizar, É. retorna, E quando você começa melhor. acontece alguma situação inusitada de um desemprego, Exato. Você não estava Você não tem- planejando não isso, estava né? planejando. E aí vem a outra caixinha que a gente fala muito, que é a reserva De emergência. Isso é um negócio que eu fico pensando assim, numa que é os cirurgia, 20%, sei lá, certo? né? Começa os 20%, você começa preenchendo essa caixinha. Que a gente sugere 6 vezes as suas despesas mensais, a depender. Pelo menos. 6 É, vezes a mas Tipo, um renda. montante. É, um né? montante. Vamos Se você lá. tem uma despesa de R$2.000 por mês, Tenha 12. você tem que ter 12 No mínimo. que seriam 6 meses de fôlego que você teria para arrumar outro emprego. Exato. Que não é para usar com nada. Não é para trocar o carro, não é para fazer passear no final de semana. É um dinheiro que só vai se tocar numa emergência. Eu acho que esse é o difícil, né? O que é emergência? Porque para algumas pessoas, emergência é qualquer coisa, né? Por é isso, tipo, ai, não, mas eu queria muito, Maria, a vou pegar na educação emergência. financeira não é simples. Ele requer. Você tem que Disciplina. ter uma disciplina e um autoconhecimento muito grande. Você tem que estar pensando nisso todo dia. Mas, todo dia você tem que pensar nisso. Sacrifícios, né? Você tem que Requer exercitar, né? sacrifícios. Toda vez que você for comprar alguma coisa, eu realmente preciso, não. E é uma coisa assim, às vezes a gente compra por impulso mesmo, né? Muito. Porque eu mesmo vejo, às vezes eu vejo alguma coisa na internet, eu ponho no carrinho, aí eu fico olhando um tempão. Aí depois de um tempo eu desisto. Ou amanhã eu já nem lembro daquilo. Ou seja, era muito passageiro. Isso as psicólogas falam que é uma maneira para você começar Não a gastar compra num menos. dia, né? Não compra no outro. Começa Pensa, a fica pensar. E você sabe- maturando a ideia. Eu gosto de. Eu gosto de guardar, já falei pra vocês. Mas eu tinha muito na minha cabeça isso. Não, eu tenho uma meta de guardar. Em torno de 20%. Eu guardo 20% todo mês. Só que depois que a Antonella nasceu, você falou, Paola, que depois sua filha nasceu, virou um clique. Depois que a Antonella nasceu, gente, se eu pudesse, é que eu não posso ainda, mas eu vou chegar lá, eu guardaria 50%. É isso. Eu não tenho mais vontade de gastar dinheiro. Nem comigo. Coisas que eu gostava de gastar, eu não tenho mais. Mas eu não sei ainda, eu não consegui entender ainda o que mudou. Hoje eu prefiro guardar, ter mais guardado para poder fazer uma viagem bacana, para poder ter mais experiências com ela,
do que as coisas que me davam prazer antes. Uhum. E você pensa na sua aposentadoria? Eu tenho previdência, né? Há muitos Já anos. tem. Tenho. Eu vou te dizer que Há muitos anos. tudo que Eu acho que você eu tenho mais ou menos 15 anos de previdência já. tudo que você faz com recorrência e você é bem-sucedido, te traz uma satisfação. Então, fica viciante. Você, todos os meses... Hábito. Sabe, Hábito. um vício. Saudável, Você falou e agora eu lembrei. O que eu tenho é olhar a minha previdência. Eu gosto de olha, olhar todo mês. Gente, eu amo. Tenho um Eu prazer de olhar e falar assim, opa, olha, rendeu bem esse mês, hein? Eu tenho um prazer. Sabe o que você fala pra sua filha? Que deu umas... Filhotinhos. Deu uns filhotinhos? Filhotinhos. Amo ver esses filhotinhos. Mari, é um vício. Eu vou migrando entre todos os meus investimentos. Então, eu abro um, abro outro, abro outro. É muito bom. E eu começo a fazer conta na minha cabeça. Tá, vou ter E esse os juros montante, sobre vou juros, poder, que e o- maravilhoso que é, né? É isso, você... Eu No acho que começo você tem parece pouco, né? Porque você aplica ali R$300, no outro mês vai ter 303, parece pouquinho. É, Mas mas depois, vai... com o tempo, Depois que aqueles esse juros vai montante aumentando. começar, até, Sim. ó, gente, até o meu saldo, que é um dos piores investimentos que a gente tem hoje, que é o FGTS, até ele eu olho. Olha, Eu olho todos. Todos. Eu amo pegar um dia pra fazer isso. Sabe Um o dia que é não, legal? horas. Em horas eu já olho tudo. é legal a gente refletir sobre o que é poupar e o que é investir. Vamos lá. Vocês sabem qual a diferença entre poupar e investir? Eu acredito que o poupar não tem muito por trás dele de você aumentar aquele capital. É. Mas o investir, não. Eu tenho O poupar 100, seria cara, eu deixar de quero... gastar e investir e fazer render. Exato. Eu tenho 100, eu quero que ele se transforme em 1.000. Isso. O poupar é separar uma parte, reservar uma parte dos seus ganhos. Isso é poupar. Você separar. Seria uma poupança, de certo modo? A poupança vem daí. Não, seria tá. você Tá. fazer com que sobre alguma coisa. É, Agora, o que você vai fazer com essa separar. sobra? O que você faz com essa sobra é investir. Eu costumo dizer o seguinte: quando você põe na poupança, o seu dinheiro está descansando. Quase morto, mas está descansando. Quando você aplica, ele está trabalhando Pra você. É Então, bom, hein? é maravilhoso você olhar todos os meses o dinheiro trabalhando para você e aumentando exponencialmente Ô, Marta, com essa taxa de juros. E E será assim- que a poupança vale tanto a pena? Claro que não vale. Não vale, É, né? Acho mas que isso é uma coisa que eu ia acho já- perguntar. será que muita gente investe em Não, poupança eu ainda acho hoje? que sim. Muito. Eu acho que sim, Investe, Gabi, porque é milhões em seguro. E eu poupança acho que assim, ainda. para quem não entende de investimento, acha que assim, a poupança é o lugar onde eu não posso não ganhar, mas eu também não perco. É. Então deixa aí. Gente, Imagina. mas tem investimento que é igual. Você também não perde. Mesma Mas Gabi, tem segurança, né? muita gente que não tem E que tem liquidez acesso imediata. a pessoas para ajudar. E que tem entendeu? liquidez imediata, que é Tem. o que a poupança É. tem. Não. O que é a liquidez? É você pode sacar quando você Não. quiser. A poupança tem isso. A Então, muita poupança gente tem, quer mas isso. aí você não tem o rendimento. Tem muita gente que usa a poupança para essa reserva de emergência. Só que se tá. você não esperar a data de aniversário dela, você não tem R$1 real. de juros. Então, não é um investimento melhor Para liquidez. para ter liquidez e também não é o melhor investimento para você ter uma rentabilidade. Se a gente está falando de uma Selic a 15 e a gente está falando de uma poupança que vai dar 6% ao ano, com uma inflação de um pouco mais de 5%, na poupança você Mas aí, empatando, eu acho que empatando. até o objetivo dessa nossa conversa hoje. Pra mim, falta muito conhecimento. Lembra que a gente estava falando um pouquinho antes da gente Sim. começar a gravação? A gente estava falando sobre nossa jornada de quando cada um engravidou, né? Que a gente falou de um episódio que nós orientamos as mulheres a se planejar para maternar, porque se você não se planejar, você pode perder a janela e nunca nem conseguir ser mãe. Sim. Uhum. É a mesma coisa sobre educação financeira. A gente precisa disseminar mais conhecimento. Hoje tem investimentos que são tão seguros, muito melhor que a poupança, mas as mulheres ou não têm acesso sabem. ou não conhecem. É porque eu acho que tem muita gente que tem medo de perder dinheiro. Eu acho que tem um tabu, né, disso. De, eu vou investir, aí será que, meu Deus, aí eu vou perder dinheiro, aquele medo. Então vamos deixar na poupança. Então você Imagina. imagina... Eu vou dar uma dica. Isso, é isso que eu ia pedir. Por Imagina exemplo, que as mulheres eu não investo, eu vou fazer meu primeiro investimento, eu vou começar agora, eu tenho R$500 para colocar Isso. todo mês. Aonde eu faço esse Tesouro investimento? Selic. Tesouro Selic. Tesouro Selic. É o risco soberano. E aí, vamos lá. Tem liquidez Paola. diária. Ótimo, Tesouro Selic. Então, a Mari tem R$500, ela vai começar a investir agora todo mês R$500 no Tesouro Selic. Ou menos, R$100 que seja. Tem um seja, mínimo para tem, Tesouro? O mínimo é R$30. R$30. Então, 100 pronto, reais. R$100, Na plataforma vai. do Quer dizer, Tesouro. se você tiver 30, começa pelo Tesouro Selic. Isso. Se você tiver 100, 500, começa pelo Tesouro. Como é que essa mulher faz? Ela tem lá um aplicativo de um banco eletrônico. Ela tem um aplicativo do
um banco eletrônico qualquer. Esses, né, que você faz conta muito rapidamente. Hoje todos os aplicativos, todos os bancos já tem lá. Faça sua reserva de emergência. Se você abrir, já tem. Então, tem lá essa opção do Tesouro Selic. Tem mais outras 2 opções que a gente pode deixar na reserva de emergência. Tá, então, imagina que eu sou lá, eu tenho uma conta que eu acabei de abrir, né? Tenho um pouquinho de dinheiro lá que eu tô começando a ganhar. Sobrou um pouquinho lá, sobrou R$50. Eu vou lá no meu banco, vou lá, sei lá, em aplicações? Aplicações, investimentos, Tesouro Selic. Ou então coloca na lupinha lá de bolsa. Tesouro Selic e acha lá. Outra opção que tem muito são os CDBs dos bancos, que vão te pagar em Então, torno CDB, de 100%. CDB ou CDI também, né? O CDI tem liquidez imediata, não tem? O CDB é o produto. Aham. O CDI é a remuneração do Entendi, produto. tá bom. Então, o CDB também tem liquidez imediata, certo? Também tem liquidez. Alguns. Você precisa olhar na plataforma aí. Ou seja, o Tesouro Selic é melhor para quem está começando, você acha? Também tem liquidez imediata o Tesouro? Tesouro Selic. E você precisa esperar algum tempo? Ou se eu investir no dia 1, já começa a ganhar? Amanhã já tem rendimento. Tem fundos também com liquidez diária. Fundos de renda fixa. Também pode procurar por eles, que eles também têm Vamos focar no Tesouro Selic, que é para ajudar, para ser mais fácil. Então, fui lá, tenho R$30 aqui sobrando todo mês, eu vou lá no meu banco, no meu aplicativo, procuro lá Tesouro Selic, aplicar. E aplico lá R$50. E lá, todo mês, eu vou colocar meus R$50. Isso já seria um bom passo aí para começar essa jornada ele vai remunerar esses 15% que a gente está falando. Taxa. Eu entendo que um pouquinho de interesse, quando você tem um interesse, você vai buscar informações, né? Então, hoje, na internet, tem muito conteúdo, né? E você pode começar minimamente se interessar para ter informação básica, bem básica, e dar os seus primeiros passos. Mas, mesmo assim, a gente recomenda investimentos conservadores, como um CDB de um grande banco, o Tesouro Selic ou os fundos de renda fixa também dos bancos. A pessoa consegue fazer pelo próprio aplicativo, mas também tem profissionais, né, que ela pode como ajudar. Vocês, como nós. Que podem, puxa, eu não sei... Não é R$50 que eu quero colocar. Eu tenho uma boa reserva aqui, ficou muito tempo na poupança. E agora eu quero, ao invés de poupar, eu quero... diversificar. Eu quero investir. Eu quero que esse dinheiro trabalhe para mim. Trabalhando para você. Então, assim, um profissional te ajuda, mas veja só. Que profissional? Um assessor que seja certificado como nós temos certificações. Porque tem muita gente aí se oferecendo, né? Então, assim, pessoas experientes, que são certificadas, que trabalham em grandes empresas. Nós somos distribuidores da XP Investimento. Trabalhamos muitos anos no Itaú, né? Eu trabalhei no Itaú, Unibanco, Bradesco. Grandes bancos tem uma legislação que eles são obrigados a cumprir, eles seguem, né? O Banco Central, eles são regulamentados. Então, assim, te traz essa segurança de que não vai fazer nada errado. Ou que não vão te lesar. Exato. Porque o que não falta também são ofertas milagrosas na internet. Eu costumo dizer... Quando a gente não tá falando de jogo de tigrinho aqui não, hein, gente? Não é a Bet. Gente que promete, você só pega, você tem R$1.000, eu transformo em 10 mil. Exatamente. Mas assim, gente, eu acho que a gente tem que desconfiar também que com 10 esmola é muito, né? Eu só desconfia, gente. Exatamente. Ninguém faz milagre com dinheiro. Mas para isso precisa entender o mínimo, qual que é a nossa taxa básica de juros. Então, se ficar muito acima lá de 1,16, 1,20, desconfie. A gente precisa desconfiar. Então, onde que ele está tirando esse dinheiro, né? Que está acima da taxa básica de juros. Tem podcasts, nós temos educação na internet, nós temos livros, tá? Essa é uma boa dica. Teria algum livro que vocês indicariam? Olha, iniciante, assim. A mulher está começando agora. Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo fala, é legal esse livro, todo mundo fala mesmo. Na verdade, ele traz uma analogia muito simples. De um pai rico e um pai pobre. E, na verdade, o pai pobre é o que tem mais dinheiro. A mentalidade dele é de guardar o dinheiro. Então, aparentemente... Ele é um pai pobre. Ele é um pai pobre. E o pai rico é aquele que tem um salário razoável, que gasta tudo e não pensa na prosperidade. Então, ele traz... Tem dois exemplos na vida, um exemplo real
de como os dois, de como cada um conseguiu. Um acabar com o patrimônio e o outro multiplicar o patrimônio. Exatamente. E traz uma linguagem bem simples. Por exemplo, o meu filho, quando fez 14 anos, eu dei para ele e falei, filho, leia. Eu gostaria que você se informasse. Então, é uma leitura para adolescentes, é a leitura para adultos. A mulher que está começando, que não tem ainda, não conhece nada desse mercado, poderia começar por aí. Outro que eu gosto é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse eu também já ouvi muito. Eu também já ouvi falar. Eu gosto muito falando positivamente casal, sobre ele. Porque também a gente vive numa sociedade... não é uma sociedade só, mas tem muitos tipos de relacionamento. Então, tem homens que não falam de finanças com a mulher. Muitos, né? Muitos. Exatamente. Ela fica totalmente alheia. Então, é importante ela se interessar. Só fala de quanto que ela gasta no cartão. É importante que ela se interesse, que ela traga esse assunto para o casal. Porque ele também percebe o interesse dela. Eu acho que a educação, mínima que seja, o interesse por essa educação, junto com um experimentar conservador, aquele experimentar sem risco. Nós já falamos aqui, começa com o Tesouro Selic, gente, não é? Tira da poupança. O que você tem lá na poupança, coloca, acho que foi uma ótima vai te dica. Dar o dobro. Já vai dar o dobro. Só o dobro. Só o dobro aí, E com ó. liquidez diária. E com liquidez diária, que é disponibilidade, né? Exato, liquidez eu posso tirar hoje, se eu quiser, posso tirar amanhã, que eu acho aparecer uma emergência, alguma coisa que é o que mais atrai as pessoas para poupança, né? É isso. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha isso na cabeça. Não, deixa na poupança, porque se eu tiver alguma emergência... Mas tem um monte de investimento. Isso me falou meu consultor na época. Gabi, tem um monte de investimento com liquidez diária. Só que nem a palavrinha liquidez eu entendia. E tudo é muito novo, né, Gabi? A gente até, sei lá, 85, 84, a gente vivia num outro regime, né? Não era, a gente vivia num regime que não é a democracia. Então, não tinha o mercado aberto, os bancos não tinham essa disponibilidade de produtos como nós temos hoje. Essa plataforma aberta, né? Abriu o celular, tá Você aplica. Gente, eu acho tem isso mais maravilhoso. De 600 fundos. Se você também não tem o mínimo de conhecimento, você não Você sabe. se sente perdido. Então, por outro lado, você tem muita disponibilidade, muito produto, mas é muito fácil, né? Você tá um clique ali. A informação tá na mão. Cuidado para não fazer nenhuma besteira, porque por isso que você precisa de orientação, como o que vocês fazem, de ter alguém por trás te orientando. Aplica aqui, aplica ali, aqui você vai ser melhor bem sucedido, né? E a gente não pode esquecer, a gente está falando tudo isso para quem está começando, quem vai criar a reserva do dia a dia, a reserva para emergência. Mas a gente não pode, é uma coisa importante também, que você vai ampliando os seus investimentos. Mas para investir, você tem que responder a um questionário que define o seu perfil. Eu respondo todo mês lá no banco, né? Que eles colocam. Se você é mais arrojado, se você é mais conservador. Então, aquele perfil já limita. Por exemplo, se você for conservador, ele nem te oferece aqueles produtos que não são você não consegue aplicar, você né? não Nada consegue. agressivo se você for. Então, assim, o mercado está muito preparado, né? Para te amparar e para te trazer segurança. Eu também acho. Eu acho que a gente está no melhor momento para obter conhecimento, aprender mesmo, né? Quem quiser, e qualquer nível, tá? Se você quiser aprender superficial, você já vai ter conhecimento suficiente para conversar com um consultor como vocês. Sim. Se você quiser ir mais além para você mesmo, decidir qual o investimento que você quer fazer. Eu quero tomar um pouquinho mais de risco aqui, mais conservador nesse outro. Eu acho que a gente está num momento fantástico. E um momento fantástico de investimento no mercado, né? Com taxa de juros alta, um momento Como certo. não aproveitar esse momento? Exato, surfar essa onda, né? Fazer o dinheiro multiplicar enquanto a taxa de juros ainda está alta. Eu digo, trocar uma satisfação do consumo imediato por um prazer e um planejamento futuro. Concordo. E quando você coloca numa linha do tempo, num planejamento, você fala, poxa, essa bolsa, esse sapato que eu não estou precisando, né? Esses R$1.000 que eu posso deixar de gastar aqui, se eu multiplicar, fazendo a conta que a Paola fez aqui, quanto ele vai valer daqui 10 anos, sabe? Ter essa mentalidade de longo prazo é importantíssimo. Não tem essa consciência. Nós não temos, o governo não tem. Né? O governo, ele está pensando... Que você gaste. Não, o governo, ele pensa no mandato dele, né? Ele cria regras para aquele mandato, ele não está pensando no próximo. O empresário quer que você gaste, porque é assim que ele vai aumentar vendas. Então, você entra nesse loop, a internet te puxa para... Te provoca. Olha agora, gente, TikTok Shop é o que mais... Eu fiz uma palestra recentemente com uma pessoa do TikTok, e a gente falou sobre o crescimento acelerado do TikTok Shop. Então, ou seja, muito, né? Eu não tinha noção disso. Você está assistindo a live, você já compra o produto que a moça está apresentando ali. Então, é isso, o mercado. Meio te induz a meio gastar te mais. induzindo a gastar tudo que você ganha. Essa disciplina. E você vai se perder nesse caminho. Para que comprar o que você não precisa, né?
Olha que conversa necessária, hein, Gostei. Mari? Uhum. Eu acho que vocês conseguiram deixar dicas valiosas. Ah, que legal. A minha eu já começo segunda-feira, você também, tá, Mari? Lição de casa. Lição de casa, previdência privada dos filhos. Mas é isso, meninas. Muito obrigada, Marta. A gente adorou o Paola. papo com vocês. Assim, A gente conversa. que agradece. Conversa fácil de entender. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão escutar esse episódio, vão se identificar. E eu acho que o que a gente vai realmente ganhar lá no final é quando elas começarem a se cuidar, não só por fora, né? Não só se cuidar como mãe, como esposa, mas se cuidar sobre o seu futuro, o seu aspecto financeiro, né? Como é que você Segurança, segurar, você tem né? uma Independência segurança. financeira é segurança. uma segurança financeira, independência financeira, isso mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada. A gente que agradece. Não se esqueçam que a gente tá no YouTube, no Spotify, No no Instagram. TikTok. E toda semana tem episódio muito bom saindo. Isso aí. Obrigada. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.